Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele está aqui. Meus irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus. E eu gostaria de falar algo muito importante para nós, que pode definir a maneira como nós vivemos, ou nos ajudar a tomar, a mudar, ter uma mudança de atitude, né? E se tem uma coisa que Deus usa para nos ensinar, se tem uma coisa que Deus usa para nos mostrar alguma coisa, para nos revelar alguma coisa, é a própria natureza, né? Como está escrito em Romanos, no capítulo 1, que Deus manifestou através das coisas visíveis as que são invisíveis. E através da criação nós podemos contemplar também as obras do nosso Criador. E a natureza é um importante professor para nós. Nós aprendemos muitas coisas com a natureza. E uma coisa que me chama a atenção é que todo rio tem um curso. Você já observou isso? Todo rio, o curso dele é em direção ao mar. Geralmente, com um curso mais forte ou mais fraco, mas sempre o rio tem um curso. Tem uma direção pelo qual ele toma o seu destino. E o destino de todo rio é desembocar no mar, né? E o mar desembocar nos oceanos. E assim o nosso planeta é constituído majoritariamente pela água, né? Um certo dia, eu estava nadando num rio, coisa muito gostosa por sinal, né? Quem já nadou em rio aí sabe que é muito bom, né? Para quem sabe nadar, para quem não sabe fica mais no raso, mas também é bom. E eu estava observando nesse rio o quanto era fácil nadar a favor da correnteza. Eu não precisava me esforçar. Eu poderia simplesmente boiar ali, que eu já era levado para a direção onde o rio estava correndo. Mas agora o contrário também é uma verdade. O quanto era difícil, ou o quanto é difícil, nadar contra a correnteza. Você se esforça, você nada de um jeito, nada de outro e nada. Você não sai do lugar, você esforça, você faz o que tem que fazer, mas você quase não anda. O pouco que você anda precisa de muito esforço para percorrer um pequeno trecho. E assim como o rio, ele facilita a vida de quem nada a favor da correnteza e dificulta a vida de quem nada contra a correnteza, a natureza também nos ensina através desse fenômeno como nós devemos viver. E é certo que nós temos pessoas e pessoas nesse mundo. Cada um de nós é diferente uns dos outros na nossa personalidade e diferente nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Mas tem coisas que a gente faz que tornam muito mais fácil o trabalho que a gente desempenha. E é justamente sobre isso que eu quero trazer a vocês uma importante lição de vida que pode definir a sua vida e o seu futuro. Eu quero utilizar como exemplos bíblicos algumas histórias que nós temos na nossa Bíblia, que elas vão servir de base para nosso ensino aqui. Quero pedir para o João, para de mexer no celular e agora concentra aqui no pastor, entendeu? Primeira coisa, o primeiro texto,
Lucas 15, 29 e 30. Vai falar a respeito da parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola, eu acho o nome dela errado. Porque eu acredito que o nome dessa parábola devia se tornar o pai misericordioso ou o pai bondoso. Porque o foco da narrativa da história é o que o pai faz no final das contas. O pai é misericordioso tanto com o filho que foi embora, quanto com o filho que ficou. Mas tudo bem, preferiram escrever assim, então eu não quero mudar a roda, né? Não quero criar a roda, né? Diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Olha, preste atenção. Vou falar a respeito de uma coisa, eu quero usar um exemplo pessoal. Vou pegar aqui o Richardson, que o Richardson tem mostrado que ele é trabalhador. Não precisa ficar em pé, não. O Richardson, ele está sentado, ok? Todo mundo está vendo. Se eu, me dá sua mão, por favor. Assim. Se eu fizer isso aqui, é mais fácil do Richardson ficar em pé, não é? Muito mais fácil. Mas o que eu fiz? Obrigado. O que eu fiz com o Richardson? O que eu proporcionei para ele? O que você falou? Isso, tá certo. Mais alguém? Quê? Um apoio? Mais alguém? Comodidade? Mais alguém? Auxílio? Mais alguém? Generosidade. Ajuda. Todos vocês estão certos, mas o que mais acertou foi o Zaqueu. Eu forneci para ele uma coisa muito importante chamada impulso. Você já esteve caminhando, cansado de caminhar, e alguém chegou do seu lado e te deu um ânimo, e aquilo te gerou um impulso diferente? Ou mesmo, às vezes, você já não está aguentando mais dar um passo, mas alguém te dá um impulso nas costas, o famoso empurrão. Você vai catando cavaco, mas que você não cai, né? E as pernas voltam a obedecer, e você vai para frente. O impulso é muito importante para as nossas vidas. E existem 3 tipos de situações em que a pessoa pode gerir o impulso que nos é proporcionado. A primeira delas, eu quero usar o exemplo do irmão mais velho do filho pródigo. E eu vou caracterizado. Me ajuda lá, João. Guarda na sua memória. Você e o Eduardo fiquem focados em mim. Depois vocês conversam. Existe um primeiro grupo de pessoas que são os tomadores de impulso. Como é o caso do irmão mais velho do filho pródigo. Quem tinha construído tudo? Quem tinha constituído a riqueza? Quem era o dono de todas as coisas? Quem era o homem rico da situação? Quem era o idealizador de tudo? O pai era aquele que era o grande mentor dos filhos. Um toma uma atitude, nós vamos caracterizá-lo depois. Mas esse filho que fica, ele é só um camarada que aproveita o impulso. Ele é só um camarada que vai no curso do rio, sabe? Ele não está se esforçando. O pai construiu tudo, o pai criou os bezerros, o pai teve lá a sua criação e ele ajudava a cuidar. Ele nunca criou um método diferente para poder facilitar o trabalho do pai. E nunca foi um grande trabalhador, um grande gestor, um grande gerente,
ao ponto de gerar ainda mais riqueza para o pai. Ele era só um que ia de acordo com a correnteza das águas. E esse grupo de pessoas, que assim como o irmão mais velho, do filho pródigo, eles apenas aproveitam o embalo, eles apenas aproveitam a correnteza do rio, eles apenas tomam o impulso que lhes são dado. É onde se localiza a maior parte das pessoas, inclusive de nós que estamos aqui. Eu poderia dizer que os tomadores de impulso são aproximadamente 70% das pessoas que estão aqui. São aquelas que esperam alguém fazer alguma coisa para eles poderem seguir. Eles não desenvolvem nada, eles só estão ali, aproveitando o curso que o rio está tomando. E não há problema em ser um tomador de impulso. Só que um tomador de impulso, ele nunca vai viver o potencial máximo que ele pode viver. Ele nunca vai ser um grande líder. Ele nunca vai ser uma pessoa de grandes projetos, porque ele sempre estará limitado a ser guiado pelo impulso dos outros. O grande problema do tomador de impulso é quem ele escolhe para caminhar no impulso dele. Porque se você escolhe a pessoa certa, ok, você pelo menos está indo na direção certa. Mas e se você escolhe a pessoa errada? Mas e se você escolhe seguir uma pessoa que tem até um bom argumento, que tem até boas palavras, mas que na verdade ele não está te conduzindo para o caminho certo, e você vai indo na correnteza, no impulso que ele está gerando? Porque, irmão, nós vamos chegar lá adiante, existem pessoas que são capazes de gerar impulso. E se existem pessoas que são capazes de gerar impulso, essas pessoas que são tomadoras de impulso, elas simplesmente seguem o impulso que alguém já deu. E aí que está o nosso problema. O problema da grande maioria de nós que estamos aqui. Nós, muitas vezes, tomamos o impulso errado. Ou mudamos de acordo com a força do impulso que recebemos. Esse é o problema daqueles que são só tomadores de impulso. Não é incomum, e você, mais do que ninguém, pode dizer isso, não é incomum a gente ver pessoas aguerridas, sabe? Pessoas, nós usávamos um ditado na empresa onde eu trabalhava, pessoas com sangue nos olhos e faca no dente, sabe? Pessoas aguerridas, pessoas prontas para fazer o que for, mas por uma causa ruim. Você já viu isso? Pessoas que estão dispostas a dar a própria vida por uma causa ruim, por uma causa que não é boa. Você já parou para pensar por que as pessoas tomam essa atitude? O porquê delas tomarem essa atitude? Porque elas são tomadoras de impulso. Porque alguém os incentivou a tomar essa atitude. Alguém os moveu por uma força de argumento muito forte, e eles caminham pela pregação ou pelas palavras dessa pessoa, ao ponto de dar até a vida em prol daquilo. Então, eu volto a dizer, não é ruim você ser tomador de impulso, é ruim você estar impulsionado pelo impulso errado. Quanto impulso, né? É ruim você estar sendo direcionado para o lado errado, porque o tomador de impulso, ele é muito volátil. Do mesmo jeito que ele está indo para o lado certo, se vier uma pessoa com argumento que convença ele, ele muda rapidamente de lado. Então, esse é o ponto que um tomador de impulso deve ter cuidado. Então, esse é o primeiro ponto. Você gravou aí, meu querido?
João, qual que é o primeiro ponto? Tomador de impulso. Grava aí, depois você vai escrever. Isso. Você é meu parça. Mas vamos lá para o próximo grupo de pessoas. Neemias capítulo 6, versículo 1. Isso é uma leitura um pouco extensa. Já que o Anderson tem uma voz mais bonita do que a minha, vou pedir para ele ler do capítulo 1, ou do versículo 1 até o 3º versículo de Neemias 6. Libera o microfone do rapaz aqui, por favor. O Shur, aí. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregue-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, a fosse ter convosco? Agora, pular para o versículo 10, até o versículo 13, do mesmo Neemias 6. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de infamarem e assim me vituperarem. O segundo grupo de pessoas, que assim como nós vemos aqui no exemplo de Neemias, são aqueles que somos quebradores de impulso. O primeiro, tomadores de impulso. O segundo, quebradores de impulso. Quebradores de impulso, como eu falei no começo, o exemplo que eu dei, é como nadar contra a correnteza. É aquele que ele não quer caminhar de acordo com um impulso certo. E qual é o impulso certo? Depois eu vou falar mais disso, mas há um impulso certo a ser seguido. E há também uma maneira de você discernir qual é o impulso certo. Mas essas pessoas, elas vão sempre querer ir contra o impulso que está sendo gerado. Se tem alguém empurrando para a direita, essa pessoa vai fazer de tudo para convencer as pessoas a irem para a esquerda. Se tem alguém empurrando para frente, essas pessoas vão fazer de tudo para empurrarem para trás. Assim como Sambalate, Tobias e Gesem. Olha que interessante. Neemias vem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Construir os muros ao redor da cidade, reconstruir os muros. E Neemias está sendo bem sucedido no seu empreendimento, porque ele conseguiu unir quase toda a nação para construir os muros. E ao ver o resultado, ou melhor, ao começar a se admirar com o resultado, Sambalate, Tobias e Gesem são aqueles que querem quebrar o impulso de Neemias, porque Neemias está caminhando para uma direção: reconstruir os muros da cidade, tornar a cidade novamente protegida, trazer segurança para os moradores, para que a cidade possa novamente prosperar e se desenvolver. Essa era a intenção de Neemias.
Sanbalate, Tobias e Gesem queriam ver o mal do povo judeu. Por isso, eles estavam tentando quebrar o impulso que Neemias estava tentando gerar. A primeira tentativa, eles chamam Neemias para uma reunião. Porque tem um ditado bem assim: se você não pode com seus inimigos. Eles estavam querendo se aproximar de Neemias para tentar fazê-lo desistir da sua obra. E Neemias vai dizer o que eu me admiro muito com a convicção de Neemias. Neemias vai falar assim: eu não tenho tempo para perder com vocês, meus queridos. A obra que eu estou fazendo é muito grande, é muito importante, e eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso parar de produzir. Mas existem pessoas, inclusive, eles vão tentar comprar, não vão tentar, eles compram um profeta para poder tentar vencer Neemias nas suas convicções. Mas eles não conseguem. O profeta vai dizer: estão tentando te matar, vamos se esconder dentro do templo. E Neemias, muito inteligente, muito convicto do que ele estava fazendo, cheio de certezas quanto à obra que Jesus tinha chamado ele para fazer, que Deus tinha chamado ele para fazer, ele vai dizer que não, porque ele não, em primeiro, ele não era covarde para se esconder dos seus inimigos, e segundo, se ele entrasse num templo, aonde somente os sacerdotes poderiam entrar, ele estaria condenado à morte. Então, ele vê que a profecia daquele homem não era de Deus, mas era comprada. E esses são os quebradores de correntes, meus queridos e minhas queridas. Pessoas que vão tentar de desestimular em todo tempo de fazer aquilo que é certo. Eles vão tentar nadar contra a correnteza, mas eu vou te dizer, eles vão até conseguir quebrar o impulso de algumas pessoas que não têm tanta convicção ainda do que estão fazendo. Vão até conseguir desanimar algumas pessoas que não têm certeza do chamado, que não têm certeza daquilo que estão fazendo. Mas quando eles encontram um Neemias, eles vão nadar, se esforçar e vão morrer. Vão morrer, irmão, porque diante de uma pessoa que gera um impulso como Neemias gerava, não há quebrador de impulso forte o suficiente para vencê-lo. Existem pessoas assim. Poucas, mas existem. Porque é muito cansativo também ser quebrador de impulso. Você sempre tem que estar tentando argumentar ou fazendo muita força para poder desconstruir aquilo que a pessoa tem como certeza. Para poder mudar a mentalidade e o pensamento das pessoas. Então, cuidado com os quebradores de impulso. Aquela pessoa que vai falar sempre assim: não vamos fazer não, porque você está vendo que isso é só trabalho para a gente. Eles estão querendo forçar a gente ou obrigar a gente a fazer as coisas que a gente fazer demais, fazer as coisas que a gente não quer. Tá bom do jeito que está, sempre foi feito assim, por que mudar? Para que ir para frente se está bom onde a gente está? Para que continuar caminhando se aqui onde a gente está tem sombra e água fresca? Estão tentando quebrar o impulso daquele que está tentando gerar um impulso para frente. Então, cuidado com essas pessoas. E o terceiro grupo de pessoas, eu quero pedir para o Anderson novamente ler para nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24, essa é uma leitura um pouco mais extensa, do versículo 13 até o 21. Lucas 24, 13 até o 21. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse:
que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós... Tá bom, até aí. Agora vai para o versículo 30. 30 até o 35. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Existem os tomadores de impulso, os quebradores de impulso e os fazedores ou geradores de impulso. Assim como o texto que nós acabamos de ver, os fazedores de impulso são aqueles que imprimem motivação em quem muitas vezes está parado. Geradores de impulso são capazes de mudar o ânimo de pessoas que estão já desanimadas, desmotivadas ou querendo parar, ou até já pararam. São pessoas que, ao ver uma pessoa caída, ele tem tanta convicção no seu coração e sabe muito para onde está indo, que a pessoa caída é capaz de ver nele a segurança que precisa para caminhar em direção a ela. Jesus é o exemplo. Aqui nós temos os 3 exemplos, na verdade. O primeiro são os discípulos, os 2. Os 2 discípulos são tomadores de impulso. Por quê? Porque quando Jesus estava vivo, eles caminhavam em direção àquilo que Jesus falava. Enquanto Jesus estava com eles, eles estavam animados para seguir a Jesus. Eles criam em Jesus, eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandava, estavam firmes no caminho que Jesus os mandava seguir. Eles estavam convictos que Jesus realmente era o grande líder, que eles estavam esperando. O problema é que no meio da história apareceu também quebradores de impulso, que foram aqueles, os líderes do Império Romano e os líderes dos judeus, sacerdotes, saduceus e assim por diante, que tentaram quebrar o impulso que Jesus estava gerando. Não foi isso que eles fizeram? Vamos prender Jesus, vamos matar Jesus, e com certeza esse movimento vai acabar. Este impulso vai diminuir. Nós conseguiremos quebrar o impulso que Jesus está gerando. E eles conseguiram fazer isso. Claro que conseguiram. Pedro negou Jesus, João o seguia de longe. Esses discípulos que viam Jesus como um grande homem já estavam, conforme o versículo 19 vai dizer, eles já estavam considerando Jesus só um profeta, um grande homem de Deus, nada mais do que isso. E estavam, como eles estavam caminhando no caminho de Emaús? Alegres ou tristes? Tristes, por quê? Porque
a fonte de impulso deles tinha acabado. Tinha sido quebrada pelo Império Romano e pelos líderes religiosos, que mataram, crucificaram Jesus. Ao ponto de eles estarem tão desanimados, que Jesus começa a caminhar do lado deles. E eu lhe digo, eles perceberam que Jesus estava ali? Não. Porque, como o Anderson mesmo disse no começo do culto, talvez eles estavam até caminhando com a cabeça baixa, nem olharam para o lado, esqueceram de perguntar o nome da pessoa que estava junto com eles. Você imaginou você caminhar, aqui vai falar o quê? Quantos? Bom, aqui vai falar a distância de Jerusalém, mas assim, caminhar um bom tempo, sem nem saber o nome da pessoa que está caminhando com você? Chamar para entrar na tua casa uma pessoa que você nem sabe o nome? Porque, irmão, eles são tomadores de impulso. São guiados por alguém. E nesse momento, os inimigos de Cristo tinham quebrado o impulso que Cristo tinha gerado. Só que Jesus é o maior exemplo de fazedor de impulso, de gerador de impulso. Porque quando ele chega diante daqueles homens, depois eles vão perceber, eles vão falar o quê? Por acaso não ardia o nosso coração quando aquele homem abria as Escrituras e nos explicava? Eles só foram descobrir que era Jesus quando Jesus se levantou para dar graças e foi partir o pão. Aí, como a própria palavra diz, as escamas dos olhos caíram e eles reconheceram que era Jesus. O impulso que Jesus gera é tão grande, tão maravilhoso, que era à noite, eles estavam jantando, eles largam a janta e voltam para Jerusalém, correndo para avisar o que tinha acontecido. Pensa, irmão, vamos colocar aqui que era 8 horas da noite, você já estava jantando, você largar a janta, perder a fome e falar, eu tenho que contar o que aconteceu, porque eu vi Jesus ressuscitado. Isso é exemplo de uma pessoa que gera impulso. Ele é capaz de fazer aqueles homens tristes mudarem de atitude, de alegria surgir novamente no coração deles, e eles saírem alegremente proclamando, Jesus está vivo, Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, Jesus não é o profeta, coisa nenhuma que eles falaram, Ele é Filho de Deus, Ele não é só um grande homem, Ele é o maior de todos, que já pisou e jamais outro igual a Ele pisará na face da terra. Esse era Jesus. Você lembra que eu falei para você que é fácil você manipular uma pessoa que é tomadora de impulso? É só você dar um outro impulso muito forte. Era isso que os discípulos de Jesus agora estavam vivendo. Pedro, olha Pedro. O que Pedro fez depois da morte de Jesus? Abandonou o ministério. Por quê? Não tinha convicção. Pedro era um tomador de impulso. Em algumas vezes foi até quebrador de impulso, né? Muitas vezes fez o que Jesus não queria que ele fizesse. Tentava impedir Jesus de fazer as coisas que eram corretas. Como aquela vez que ele fala, Jesus, de maneira nenhuma nós deixaremos eles levarem você e você não vai morrer, nós vamos proteger o Senhor. E Jesus vai falar o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Mas Jesus, irmão, é o maior de todos os geradores de impulso. Ele vai atrás de Pedro, que já voltou a ser pescador, já está em alto mar, e ele aparece para Pedro e chama ele. E Pedro, ele é novamente animado, ele é novamente restaurado, ao ponto de ele ser um dos maiores apóstolos, e ao ponto de dar a sua vida por Cristo. E a convicção de Pedro é mudada quando Jesus dá um impulso final para ele. Pedro agora é disposto, não é mais disposto a largar o ministério por qualquer coisa. Eles prendem Pedro, eles açoitam Pedro, e Pedro não deixa de fazer a obra de Deus. Pedro, vamos colocar assim,
Pedro fica sem dinheiro, morando de favor na casa dos outros, mas ele não abre mão, porque ele sabe da convicção daquele que gerou nele um impulso para ele continuar andando para frente. E Pedro, irmão, olha que interessante para você ver como é possível. Pedro passa de ser um tomador de impulso e ele se transforma em um gerador de impulso, porque Pedro forma pessoas também, Pedro impulsiona pessoas também para seguir a Cristo. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Ele vira um gerador de impulso. Geradores de impulso ou fazedores de impulso são fundamentais, irmãos. A existência delas no nosso dia a dia, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar, é fundamental. Porque são elas que vão produzir. São elas que vão estimular as outras pessoas a produzir. E, voltando lá no começo, como você discerne, acho que é essa palavra, né? Discerne, acho que é isso. Uma pessoa que é geradora de impulso, de uma pessoa que é quebradora de impulso. Sabe pelo quê? A Bíblia é cheia de respostas para isso. Pelos frutos. Uma pessoa que se esforça, mas não produz, quebrador de impulso. Não produz, não tem fruto do seu trabalho. Entende? Insiste na mesma coisa e não dá resultado, quebrador de impulso. Ele quer romper com alguma coisa. Ele quer quebrar alguma coisa. Ele quer ir contra alguma coisa. Geralmente, quebradores de impulso, eles só se tornam assim porque eles ouvem um não na sua vida. Ou, que é a mesma coisa, são contrariados. A pessoa é contrariada, ela começa, faz biquinho, faz beicinho e luta contra. Vai querer nadar contra a correnteza. A pessoa que é acostumada a ouvir sim todas as vezes que faz, que exige uma resposta, sempre dá sim para ela, e quando ele ouve a primeira vez, ele ouve um não, você pode ter certeza. Se ele for um gerador de impulso, ele não vai mudar. Mas se ele for um quebrador de impulso, ele vai começar a querer quebrar princípios, querer quebrar regras, querer quebrar impulsos que outros estão gerando. Agora, o gerador de impulso, não. Você vê o caminho que ele está andando, é caminho que produz fruto. Sempre tem fruto aonde ele passa. Ele sempre consegue trazer pessoas junto dele e fazer com que essas pessoas que andam junto, os tomadores de impulso dele, produzam também. Que eles comecem a fazer as coisas diferentes e fazer as coisas de maneira melhor. Então, por isso que geradores de impulso são imprescindíveis. Porque eles muitas vezes vão mover as águas para o lado certo, para o curso certo. Muitas vezes vão direcionar os tomadores de impulso para o caminho correto, para que eles possam, se não se tornarem também geradores de impulso, pelo menos começar a produzir mais. Pelo menos começar a ir pelo caminho que gera resultado, que gera produção. Por isso essas pessoas são indispensáveis. Um gerador de impulso também, isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa arrogante. Não. Se ela for arrogante, ela é um quebrador de impulso, não um gerador de impulso. Por isso, nós temos que sempre observar quem nós estamos seguindo, pelos nossos frutos. Pelos frutos que essas pessoas estão gerando. Às vezes a pessoa tem muitos seguidores, muitas pessoas que concordam com ela. Tem, muitas pessoas que acham ela boa, é fantástica. Mas você olha para o rastro onde ela passa, não tem fruto bom, só fruto podre. Brigas, discussões, tem só divisões, contendas. Você vê um rastro de problemas. Nem a mulher do cara consegue ficar com ele, nem o cara consegue ficar com a mulher. O cara é insuportável. Para aqueles que conhecem ele de fato. Esse é o quebrador de impulso. Um camarada arrogante.
Ele não quer mudar de direção. E olha, é necessário muita pancada para ele mudar. Mas geralmente não muda. Geralmente um quebrador de impulso não muda. Ele tem que morrer. Tem que morrer. Por quê? Porque ele desgasta. Ele desgasta a obra que está sendo feita. Sambalate, Tobias e Gesem. Você acredita que depois que construídos os muros, depois de o templo ter sido reconstruído, Tobias estava morando dentro do templo, no lugar onde servia para ser armazenados os mantimentos daqueles que trabalhavam no templo? Você acredita nisso? Por quê? Porque Neemias, que é um gerador de impulso, tinha voltado para a Babilônia. Ele era copeiro do rei. Ele foi voltar. E quando ele pede para o rei para retornar para Jerusalém, ele encontra aquela situação. O que ele faz? Ele entra no quartinho lá que era do Tobias, joga tudo fora, bem como joga fora também o Tobias, e fala: esse tipo de pessoa jamais eu quero aqui. Porque é isso que você faz com o quebrador de impulso, irmão. Mantém longe, enxota da tua vida, joga fora. Agora, se você conhece alguém que gera impulso, que gera resultados para a sua vida, que gera resultados por onde ele passa, segue essa pessoa. Se você não é um gerador de impulso, pelo menos seja um tomador de impulso, mas ande no impulso correto. Porque Tobias também convence. Só que convence a destruição, a queda, a ruína. E Tobias tem que ser expulso do nosso meio. Tobias não pode permanecer entre nós, porque ele contamina o que é sagrado. Porque ele atrapalha a sua produção. Por isso que você brigou com o teu chefe, porque você foi na onda de um Tobias. Porque você foi na onda de um quebrador de impulso. Por isso que você brigou com os teus pais, porque você escutou o teu amigo que é um quebrador de impulso. Por isso que você brigou com o seu pastor, porque você é ou você é um quebrador, ou você está no impulso de um quebrador de impulso. Mas agora veja os frutos daqueles que geram impulso. Pessoas que elas nem precisam fazer muito esforço, a convicção delas exala sobre a pele delas. Elas sabem para onde elas vão, elas sabem o que elas querem, e elas fazem até o caído levantar-se para segui-las. Por isso, você precisa ter consciência de quem é quem, e saber de quem você tem que se aproximar, e saber de quem você tem que se afastar. Ou você é um gerador de impulso, impulsionando para o lado correto, ou você seja um tomador de impulso, mas, por favor, não vá na onda dos quebradores de impulso. Chega disso. Nós não estamos mais na altura de vivermos isso. De pessoas tentando erguer muros, reconstruir as coisas, e pessoas tentando destruir o que está sendo reconstruído. Não está na época da gente seguir quebrador de impulso. Está na época da gente mandar para fora. A gente tem que aprender com Jesus. Quando perguntaram para Jesus, dura esse discurso teu, João 6, né? Dura esse discurso seu, Jesus. Quem quer andar comigo, que fique. Quem não quer, vai caçar o que fazer. E a palavra de Deus diz que os seus discípulos começaram a deixar o um a um. E Jesus vai falar assim para Pedro: Pedro, você também não quer ir embora? Os outros, os tomadores de impulso, que só vão na onda daquilo que gostam, já foram embora. Vocês também não querem? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para Jesus e fala o quê? Jesus, para onde iremos nós, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Sabe por que Pedro toma essa atitude, irmão? Porque ele sabe que Jesus gera a fruta onde ele passa. Aqueles que estavam indo embora não tinham um pardal para dar água. Aqueles que foram embora não tinham mostrado para que vieram. Não valia nada. Não valia a calça que vestia. Nem vestia calça naquela época, né? Nem sei como é que era o nome. Não valia o turbante que colocava na cabeça.
Mas Jesus, pelo contrário, Jesus incomodava os quebradores de impulso. Jesus incomodava aqueles que queriam ver a obra destruída. E Ele levava uma multidão de pessoas por onde Ele passava, por conta dos resultados que Ele dava. Jesus é o gerador de impulso. E você pode ser um gerador de impulso. Chega de ficar vivendo só na onda, irmão. Comece você a gerar alguma coisa também. Comece você a produzir alguma coisa também. Ah, o irmão falou que não vai na vigília, eu também não vou. Ah, quebrador de impulso, vai para fora, vai para o raio que o parta. Agora, aqueles que são geradores de impulso vão falar para você, eu vou porque eu sei que Deus vai me abençoar lá. Eu vou porque eu sei que eu estou buscando alguma coisa diferente. Eu vou porque o Deus que eu sirvo é o Deus que opera milagres e maravilhas. Você está entendendo o nível que nós estamos, irmão? Quebradores de impulso nas mínimas coisas, não são nas grandes coisas que eles aparecem. Eles minam a energia da igreja, minam a energia do trabalho, lá do teu trabalho, minam a tua energia na escola, minam a tua energia na tua casa. Eles roubam a produção que você deveria gerar. Você deveria estar produzindo muito mais. Você deveria estar no meu lugar ensinando. Você deveria ser um professor da escola dominical. Você deveria ser um dirigente de uma congregação já. Mas você prefere seguir quebradores de impulso. Sabe o que vai acontecer com você? O teu fruto vai, mirrando. E cuidado, porque você sabe que folha, árvore que não produz fruto, Jesus manda secar, né? Não é assim que ele fez aquela figueira que não produzia fruto? Então, para de ir na onda de quebradores de impulso. Para de ir na... Irmão, vamos mudar de pensamento. Para com pensamento, primeiro, para com pensamento só pessimista. Aí você fala assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Ah, vai enganar outra, rapaz. Nós somos filhos de Deus. A palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. E não fala no possível de ser assim, eu vou conquistar a minha casa, eu vou conquistar. Não, fala que é possível você entrar num prostíbulo e converter as prostitutas para Cristo. Fala que é possível você entrar numa boca de fumo e converter os traficantes para Cristo. Fala que é possível você entrar até no inferno e tirar as almas de lá para Cristo, se Deus estiver com você. Porque o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi é um gerador de impulso, né? Reuniu uma tropa de vagabundos que só queria fazer o que era errado, mas ele reúne essas pessoas e dá um impulso correto para elas. Não é assim que ele faz? A Bíblia vai dizer, Davi reuniu um monte de vagabundo, era vagabundo, um monte de homem sem vergonha, um monte de tranqueira. Agora ele reúne esse monte de tranqueira e ele dá um impulso para essas pessoas poderem seguir um caminho certo, uma direção certa. Isso que um gerador de impulso faz. Tem a oportunidade de matar Saul, mas não mata, porque é gerador de impulso e não quebrador de impulso. Se ele matasse Saul, ele era quebrador de impulso. Estava indo contra uma autoridade constituída. E não é assim que Jesus gosta que faça. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. E por último, para nós encerrarmos, eu me lembro de uma situação muito interessante. Eu estava numa praia, e via vindo um barco em direção à terra firme. Estava bem longe ainda, quando ele foi se aproximando, ainda não dava pé. Duas pessoas pularam no mar. Vamos chegar até a costa, vamos chegar até a praia nadando. E um era mais jovem e o outro já era um homem mais maduro. E eles começaram. E da onde eles saíram, eles percorreram até uma distância razoavelmente boa. O mais jovem chegou na praia, parou na praia, recuperou o fôlego e foi esperar o pessoal do barco chegar. Agora, aquele que era mais maduro, para não dizer mais velho, né? Mais maduro, ele ficou para trás. E de repente nós começamos a ver que ele foi ficando para trás e foi parando de prosseguir. Nadava,
nadava, mas não saía do lugar. E o outro já estava há bastante tempo. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente é aquela, quem sabe mais de mar vai dizer, uma corrente de retorno que o mar tem, que a onda vem por cima, mas a água volta, por isso gera mais onda. E essa água que volta, ela volta com muita força. E ela é chamada de corrente de retorno. E eu acredito que ele pegou um trem daquilo lá e ele nadava e não saía do lugar. Ele já estava próximo da onde estava a pé, mas ainda não conseguia chegar. E ele continuava nadando. Que desesperador. Você imagina, você nada e não sai do lugar. Não avança. Mas se avançasse 1 centímetro, não avançava nem isso. A corrente de retorno era muito forte. Até que alguém chegou no lugar próximo a ele, que dava pé, e começou a instruí-lo. Fala, rapaz, você vai conseguir. Vamos um pouquinho mais para cá. E ele foi começando a tomar uma direção diferente do curso que ele estava nadando. Porque ele estava nadando contra aquela corrente. Ele começou a nadar um pouquinho mais para o lado, ele começou a vencer. Mas ele estava quase morto. Até que ele conseguiu. Chegou em terra firme. Quando ele chegou em terra firme, ele caiu na praia, morto. Ele não sentia fome, não sentia sede, não sentia vontade de ficar em pé, queria morrer. Naquela noite ele teve febre de tamanha exaustão, não tinha graça nenhuma. Sabe por quê? Tentar quebrar a corrente cansa e mata. Pessoas que quebram correntezas, pessoas que quebram impulso, morrem cedo. Morrem espiritualmente, mas também morrem fisicamente. Então, que nós sejamos geradores de impulso, e não é difícil, nós precisamos apenas mudar as nossas atitudes, começar a ter convicção daquilo que nós queremos. Você já parou para pensar como você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Porque como você vai gerar impulso para onde você está indo, sendo que nem você sabe para onde você está indo? Essas são as certezas que você deve ter. Geradores de impulso, geralmente, é muito difícil. Estão nas posições de liderança. Porque, irmão, ninguém que olhe um gerador de impulso não vai se contagiar com o impulso que ele gera. Vai querer ele para perto. Vai querer ele sempre estando nas posições de mais destaque. Tomadores de impulso, quebradores de impulso podem até chegar por um consentimento. Mas logo, por eles quebrar sempre o impulso, por não produzirem nada, sempre trazerem mais desastre do que construções ou coisas boas, eles já vão cair, eles vão ser eliminados. Tomadores de impulso podem até permanecer mais tempo, só que eles têm que ter sobre eles alguém que gera impulso. Porque eles só vão aonde a correnteza leva. Mas os verdadeiros líderes são geradores de impulso. Então, quer ser um grande líder na sua empresa, na igreja, na sua casa? Primeiro, saiba para onde você quer ir. Saiba para onde você precisa chegar. O que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. E comece a gerar o impulso necessário para alcançar essas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque eu nunca vi Deus contra um gerador de impulso. Neemias, Jesus, Davi, tantos outros. Mesmo Davi tendo pecado, Deus era com ele, porque Davi tinha uma visão, ele gerava impulso, ele impulsionava pessoas para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor, e moviam multidões de gente para estarem servindo a Deus e fazendo o melhor pelo reino. Um gerador de impulso tem a proteção, a graça de Deus, para ele continuar gerando impulso.
Então o que você escolhe ser? Vamos nos colocar em pés? Você é quem escolhe. Você está indo só onde os outros mandam você ir? Ou você tem convicção para onde você quer ir? Ou você é aquele do contra, que só quer ir contra? Ah, eu não, vamos fazer isso? Ah, não quero saber, não vou. É muito tarde, é muito cedo, é muito chato, é muita gente. Não tem o que comer, tem comida ruim. Entendeu? Quebrador de impulso. Quebrador de impulso. Vou orar para Deus mudar o teu coração, ou te matar aqui agora. Que quebrador de impulso, eu não quero estar junto com a nossa igreja. Irmão. Nossa igreja tem uma visão, um destino certo. A nossa igreja vai gerar impulso para Campo Mourão e para o Paraná. A nossa igreja vai ter um celeiro de pessoas que vão, aonde mandarem ir, aonde eles forem, vão fazer a diferença. As pessoas vão olhar e falar assim, mas quem é aquele? Ah, não sei, apareceu aqui. Mas espera aí, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Ele faz diferente, olha o que ele faz, aonde bota a mão parece que prospera. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre ele, eles têm certeza aonde quer chegar. Talvez você até perdeu a certeza, você está tomando impulso. Beleza, se você quiser só tomar impulso, vamos, dá para te carregar. Dá para você ir junto. Mas aqueles que querem realmente mudar a história de onde estão, tem que ser geradores de impulso, irmão. Tem que ser produtores na veia, irmãos. Tem que saber aonde querem chegar e tem que colocar no coração das pessoas isso, o desejo. Falar, olha, eu estou indo para lá porque lá é bom, vamos comigo. Eu quero fazer a diferença, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos para a direção correta. Nós vamos orar agora. E eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. Deus é maravilhoso e Deus está mudando aqui pessoas.